Olá, querido e amado povo de Deus, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça convosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais uma vez, vamos nos deixarmos orientar pela palavra do Santo Evangelho, o Evangelho do dia, a leitura do dia, que é luz e verdade. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Portanto, o Evangelho que vamos ouvir é Mateus 6, de 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vos peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes os homens as faltas que eles cometem, o vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoar os homens, o vosso Pai também não perdoará as vossas faltas que vós cometeis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, mais uma vez nós estamos deparando com essa leitura do Evangelho de Mateus. Então, Mateus nos apresenta Jesus catequizando os seus discípulos. Este é um trecho do Evangelho que tem uma conotação catequética. Isso porque Jesus está com os seus discípulos reunidos em oração. E o Evangelho de Mateus nos apresenta Jesus ensinando os seus discípulos a rezar, ou seja, orar, né? Fazer oração. Então é uma catequese. Jesus está fazendo catequese, está ensinando os seus discípulos a orarem. E a pergunta é: e nós, como cristãos batizados, como membros de igreja, de catequese, de movimentos religiosos, como sinal da presença de Deus que somos, marcados e ungidos pelo Espírito Santo desde o dia do nosso batismo, a pergunta é: que tipo de catequese nós estamos fazendo com os nossos amigos? Que catequese nós estamos fazendo com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos netos? Que tipo de catequese nós praticamos? Neste Evangelho, Jesus ensina os seus discípulos a rezar. É uma catequese. E nós, em nossas casas, em nossas famílias, em nossas comunidades, nós somos essa referência. Como Cristo foi referência para os seus discípulos, nós somos referência para os nossos amigos e os nossos familiares. E nós temos a obrigação e o dever também de ensinar os nossos parentes, amigos e familiares a rezar, a falar com Deus, a ter uma vida de oração saudável, uma relação amorosa com Deus, por meio da palavra e por meio do diálogo com Deus. Fazer essa relação de intimidade com Deus. Veja essa relação de intimidade de Jesus com os seus discípulos nesta vida que ele apresenta para nós nesse texto do Evangelho, nessa vida comum, comunidade, na sua comunidade apostólica. E veja que Jesus começa ensinando para eles que não devem rezar de forma exagerada, com gritarias,
Porque Deus não é um Deus surdo. Deus não ouve os gritos, mas Deus ouve as intenções. Deus penetra o cerne da nossa alma, da nossa mente e do nosso coração. Ele sabe aquilo que está na profundeza das nossas intimidades. Então não é preciso gritaria, e não é preciso sair para se mostrar que está rezando nas praças, nos cantos das ruas, etc, etc. Rezar para o externo, para se externar. Mas o rezar, o orar com Deus é uma intimidade, é uma relação íntima de comunhão com Ele. E não com os outros, não com o mundo. A minha comunhão de oração não é para o mundo, mas é para Deus. Não é preciso fazer com que isso venha ser uma situação alarmante, para receber elogio, para ser aplaudido. Não. A oração da intimidade com Deus é essa relação íntima, de comunhão. Por isso Jesus vai dizer, não faça como fazem os hipócritas, que rezam de pé nas praças, nas esquinas, para serem vistos e elogiados. Então Jesus faz essa recomendação. E na sequência dessa recomendação de Jesus, ele ensina os discípulos a rezarem a oração do Pai Nosso. Veja, como eu acabei de dizer ainda há pouco, é uma comunhão íntima de intimidade, uma intimidade intrínseca com o Pai. Rezar, chamar Deus de Pai. Não somos nós que proclamamos a palavra Abba, Pai, mas é o Espírito que ora em nós, é o Espírito Santo que reza em nós, esse Espírito que está em mim, presente na minha força vital e que grita na minha alma e no meu coração a palavra Abba, Pai. E essa palavra Abba, Pai, aclamada por Jesus, que se expande por todos aqueles que têm essa comunhão de intimidade com Ele, de rezar também o Pai Nosso. E Jesus ensina a rezar o Pai Nosso. E vejamos que o Pai Nosso é uma oração simples, mas de uma força muito abrasadora, uma intimidade grande e profunda, que começa a chamar Deus de Pai. E depois, esse chamar de Pai, para manter essa comunhão de relação filial e paternal ao mesmo tempo, é para também haver essa unidade de amor com o outro. Deus que é Pai, santificado é Ele que está no céu, mas no céu da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração. E deve ser santificado, adorado, louvado, glorificado o nome do Senhor. Essa comunhão com Deus. E essa relação com o meu irmão também, que eu devo lembrar do outro, no perdão com o outro. Então, a partilha do amor, do pão de cada dia, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, né? Essa comunhão fraterna de família, da mesa da partilha e da doação, mas ao mesmo tempo a mesa do perdão. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E a pergunta que fica para nós é esta: esse ensinamento que Jesus nos dá hoje, de viver na comunhão com Deus, na comunhão com a comunidade, na comunhão com o outro, a relação de amor, ela se identifica quando há o perdão. A identidade do amor é o perdão. E a pergunta é, como está a minha vida de perdão? E uma segunda pergunta é, a quem eu devo perdoar? Pensa em nossos corações. Você prejudicou alguém, maltratou alguém, fez algo que não devia ter feito, disse palavra que não devia ter dito, tratou alguém de uma forma que como não deveria ser tratado? E a sua consciência tem algo ali dentro gritando que você deve perdoar? Então, quem você deve perdoar? Alguém que você feriu precisa do seu perdão. Então, deixa cair a máscara e perdoe alguém que precisa do seu perdão. E uma outra pergunta é, a quem eu preciso pedir perdão? Uma coisa, a quem eu devo perdoar, e outra coisa, a quem eu devo pedir perdão. Porque o perdão é o testemunho maior da minha vida de fé. Porque não adianta eu rezar e eu dizer que eu amo a Deus,
E se depois eu não tenho a coragem, não tenho a força de perdoar o outro e muito menos a simplicidade de pedir perdão. O perdão é um gesto de amor, de humildade e de comunhão com Deus e com o outro. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor Jesus nos ensine a viver em comunhão com as forças do alto, mas também em comunhão com a nossa fragilidade humana, sabendo amar e perdoar uns aos outros. Que Ele nos dê essa força pela graça santificadora do Seu Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Ele nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. E assim seja.